Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Eu sou César Galvão e hoje vamos explorar e unir simplicidade e segurança para oferecer crédito com agilidade e confiança. Neste episódio temos o prazer de receber Eudes, diretor da Fragata Credit, que traz uma vasta experiência no mercado financeiro e compartilhará insights valiosos sobre as práticas mais eficazes no setor. Eudes, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui e desejo que possamos explorar ao máximo aí todo o seu conhecimento e experiência nesse mercado tão desafiador. Perfeito, César, sou eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade única da gente poder bater um papo, trocar uma ideia e a gente poder trocar experiências. Isso é importante. Que legal, bacana. Então, sem mais delongas, né, vamos ao nosso conteúdo. Porém, antes, se você gosta do nosso conteúdo, se gosta do nosso material, do nosso trabalho, não deixe de nos seguir e dar um like lá no nosso vídeo. Eudes, para nós iniciarmos, né, queria perguntar para você como que foi sua trajetória no mercado financeiro, né, esse mercado que realmente todos os dias é uma coisa nova que aparece, e o que te motivou, né, a permanecer nele, né? Legal. Vamos lá, César. Eu tenho 36 anos de mercado financeiro. Comecei trabalhando em banco, tá? 27 anos em banco. E nesse tempo que eu estava no banco, eu sempre gostei do ramo acadêmico. Eu acabei fazendo graduação, pós-graduação e mestrado. E com o mestrado eu acabei entrando numa faculdade para dar aula do curso de Administração e Ciências Contábeis e alguns cursos de gestão, né? Gestão em RH e gestão financeira. E após 27 anos, acabei saindo, montei uma consultoria voltada à gestão de empresas, tá? Para poder tocar pequena e média empresa. E no ano passado eu tive aí o convite por parte do investidor para a gente poder montar a Fragata, né? Sentamos em fevereiro, batemos o martelo em março. Em junho, efetivamente, a Fragata saiu do papel e começamos aí a desenhá-la e colocar no mercado. Nossa, então a Fragata é super jovem, né? E isso, exatamente, apenas 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses aí que a Fragata está no mercado. Bacana. Eu disse, quando você decidiu, falou, pô, vou construir a Fragata, a estrutura que nasceu foi uma securitizadora, um FDIC, como que foi? Isso. Entre março e junho, eu estive no mercado buscando maiores informações, quais seriam as vantagens e desvantagens que a gente teria em relação aí a ser uma securitizadora, a ser um FDIC, e ela nasceu uma securitizadora. E agora a gente está exatamente nesse projeto de mudança, de securitizadora para FDIC. Então, esse é o momento que a gente está de transição. Legal, bacana. E me fala uma coisa, Eudes, a gente conhece, sabe que a Fragata já nasceu como uma grande empresa, né? Já é uma expoente aí do mercado do fomento mercantil, né? Como Perfeito. que vem sendo esse... Então vamos lá, César. O que é a Fragata? A Fragata ela faz parte de um grupo de empresas. A principal empresa do grupo chama Cobrecon, que hoje é uma das maiores indústrias de fios e cabos elétricos do país. O seu principal investidor é o Jacques Pereira dos Santos. E o que acontece? Ele tinha um sonho. Em 98, lá, ele precisou de fomento bancário. E quando ele se capitalizou, ele falou, opa, eu quero montar meu negócio, meu sonho. E acabou me chamando para a gente montar aí a Fragata. A Fragata hoje tem um PL de aproximadamente 120 milhões de reais. A gente está entre as 25% maiores empresas do segmento, entre FDIC, securitizadora e factorings. Bacana, bacana. E a expectativa como FDIC, né? Quando você dá esse passo tão importante e desejado, né, pela maioria das empresas do nosso segmento, se tornar um FDIC, né? Qual que é a expectativa agora daqui para frente? A expectativa é muito boa. A gente tem um mercado extremamente concentrado em bancos. E o que acontece? A gente tem, e hoje, com o decorrer do tempo, você vê uma maior descentralização, tá? Começou com os bancos digitais, com os FDIC, securitizadora. Então, é um mercado na qual a gente tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Poxa, que legal, bacana. Sabe que uma coisa que sempre me preocupou, né, eu dizer assim, é você ter um maior leque de produtos, né, financeiros, né? Então, quando eu estava, né, à frente, né, no dia a dia ali da tomada de decisões de crédito, né, atuando com FDIC, securitizadora, eu sempre pensava, eu preciso ter coisas que vão além de poder descontar duplicata somente, né? Perfeito. Como que você tem trabalhado isso na Fragata hoje? Ô César, vamos falar um pouquinho com o tempo, né? É engraçado, em 36 anos esse mercado ele mudou muito, tá? Então lá atrás, no BCN, é no mercado de duplicatinha física, é no mercado de cheque.
Esse mercado, nos últimos anos, ele tem aumentado demais. Primeiro que a duplicata, ela está diminuindo muito em relação ao mercado, tá? Então, o que acontece? Hoje nós temos aí soluções que nos trazem muito mais operações, não só de duplicata. A gente tem a própria C2 Cards, que é um excelente parceiro nosso na emissão de CCBs, de NCs e outras soluções. Pretendemos entrar no mercado de risco sacado. Sei que a C2 Cards vai nos auxiliar com isso. Sim. Crédito consignado também vai nos ajudar com isso. Então, a gente não pode, se a gente quiser crescer no mercado, ficar limitado a duplicata, cheque ou domicílio bancário. A gente tem que crescer a quantidade de produtos disponíveis. Bacana, então vamos com tudo em 2025. É isso aí. Muito legal. Eu queria abordar um pouquinho, despegando, né? Você falou desse vasto conhecimento, né? Na parte de, tanto na formação de alunos, né? A formação acadêmica, como também no dia a dia, parte de RH, parte de contábeis, administração. Como que é o desafio da gestão das pessoas hoje ali na Fragata? Eu vejo que a oportunidade que eu tive de visitá-la, um time coeso, né? As pessoas... É gostoso quando você chega no lugar, as pessoas estão sorrindo, né? Perfeito. Vamos lá, César. A gente tem como base o feedbacks, tá? Isso é uma coisa que dentro da Fragata ela é pregado todos os dias. Então, sempre chamar o funcionário, não precisa esperar 3 meses, 6 meses. Não, houve uma coisa positiva que o funcionário fez, já chama na hora, já bate um papo, elogia, já mostra isso para o grupo, tá? E o inverso é verdadeiro. Se por acaso alguma coisa que não ficou legal, a gente chama para uma sala aí não precisa expor, a gente chama para uma sala particular, uma conversa, um bate-papo. Eu acho que isso que faz esse bom ambiente por parte da Fragata. Ambiente alegre, com muita estabilidade, muito equilíbrio. Legal. Hoje o time na Fragata é composto de quantas pessoas? Hoje nós somos em 22 pessoas, tá? Entre back-office e a parte comercial do negócio. E vários prestadores de serviço. Nós temos uma área jurídica, informática, marketing, são áreas também que dão assessoria para a Fragata. Poxa, bacana, legal. Ô, de forma geral, falando um pouco do nosso dia a dia, né? Legal. Acho que a gente vive tentando mitigar risco, aumentar volume, né? Ganhar escala, mas sempre pensando, né? Em como fazer operações mais seguras, né? Perfeito. Como que você trabalha isso hoje em dia? Vamos lá, eu vi Vamos aprender com o mestre. Oh, aqui, me perdoe. Vamos lá, César. Eu vi depois de muitos anos, eu vi de um amigo falando o seguinte: confiança com segurança. Então, o que a gente tem dentro da Fragata? A Fragata ela tem 2 formas de analisar o crédito. Uma forma objetiva. Praticamente é o seguinte: análise de balanço, tá? Faturamento, endividamento, geração de fluxo de caixa e geração de lucro. Okay. Tá? Então, essa é a análise objetiva. E uma análise tão importante quanto a objetiva é a análise subjetiva. Lá, quando a gente aprende no nosso tempo de faculdade, é os 6 Cs de crédito, tá? A gente sempre falou o seguinte: o C mais importante é de caráter, tá? Que é ali você analisar o comportamento por parte do cliente. E uma coisa engraçada, o que acontece dentro da Fragata? A gente monta grupos com todos os clientes, tá? Então, esse grupo começa com o cliente, tem todas as áreas dentro da Fragata, inclusive com a minha participação e do Thiago, que é o coordenador meu de back-office. E quando a gente vai analisar um crédito para aumentar ou reduzir o crédito do cliente, a gente sempre fala o seguinte: qual é o comportamento desse cliente? Ele nos responde no grupo ou ele só responde quando ele tem uma necessidade de uma operação? Então, essa seria um 7º C que eu colocaria de C de crédito, tá? Então, você tem lá os vários Cs, caráter, e eu colocaria um 7º que seria comportamento. É verificar o tempo de resposta que o cliente dá nesses grupos. Legal, bacana. Você falou de grupo e eu tô supondo que é um grupo do WhatsApp. Exato, me perdoe, perfeitamente, essa é a palavra, grupo de WhatsApp. Já que a gente falou de tecnologia, né, falou de WhatsApp, né, que facilita tanto a comunicação, né, porque antigamente era tudo e-mail, né, que é mais formal, inclusive, Perfeito. Tem situações que não dá para abrir mão do e-mail, mas falando de tecnologia, eu disse, como que a tecnologia ela ajuda, né, na melhoria do processo ali? Você fala, poxa, a tecnologia eu uso para isso, eu uso para aquilo, isso me ajuda aqui. Pode falar um pouquinho disso? Opa, adoro falar sobre isso. César, olha só, quando eu comecei no banco em 1988, a duplicata era física, papel e os cheques pré-datados, ok? Então, o que acontece? Isso mudou demais com o tempo, tá? E a tecnologia foi imprescindível nessa mudança. O que acontece? Você tinha uma agência bancária que tinha lá 3, 4 pessoas para digitar
a duplicata. E hoje a tecnologia faz com que o cliente simplesmente suba um XML e a operação já chega para a gente. Então, a tecnologia fez com que a gente tivesse agilidade, tá? Transparência e uma rapidez aí quando a gente vai soltar a operação, fazer uma análise de operação. A gente trabalha com nível de empresa, César, que elas têm uma deficiência no fluxo de caixa. Por isso a necessidade de estar tomando conosco, tá? É imprescindível, é necessário e importante que essa análise seja rápida, ágil e transparente. Ou seja, o cliente ele não pode ficar esperando, César, o dia inteiro para saber se a operação dele vai chegar ou não. E a tecnologia ela acabou trazendo essa facilidade para nós. Ou seja, o cliente imputou a operação, eu consigo analisar ela rapidamente e dar a resposta positiva ou negativa para o cliente. Legal. Você falou um ponto importante, né? Eu sempre pensei assim, né? Que até uma frase que um amigo sempre falou é: o não precisa ser rápido, né? Ou seja, você não tem a obrigação de fazer a operação, mas o retorno para o cliente, né? Até para que ele tenha outra oportunidade de buscar o crédito em outro local, precisa ser ágil, né? Então, se a operação não faz sentido dentro da nossa política de crédito, não tem problema algum. Olha, não consigo te atender hoje por concentração, por qualquer motivo que seja, mas ele precisa ser rápido para que ele tenha o tempo, né? Porque quem precisa do dinheiro, ele precisa tomar decisões, né? Tá ali do outro lado da mesa, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de, antes de vir para o mercado de fomento, estar do outro lado da mesa, né? Era tomador do crédito, né? Então, sei bem como que é esse desafio, né? De falar, poxa, eu preciso tomar decisões, preciso pagar a folha, preciso pagar fornecedor, preciso pagar, né? E a incerteza, né? De falar, não sei se o dinheiro vem ou não vem, ou em que velocidade ele vem, realmente é um desafio para quem está precisando do crédito, né? Sem dúvida. E é legal, César, nesse tempo, 8 anos que eu fiquei em consultoria, atendendo pequena e média empresa, e são empresas que tinham realmente um forte desencaixe do fluxo de caixa. E uma das coisas que mais me doía era esperar o dia inteiro a operação sair para a gente poder fazer o pagamento da folha de pagamento, chegar no final do dia, a resposta era negativa. Você imagina para aquela pessoa que trabalha no chão de fábrica esperar o dia inteiro para poder receber seu salário, para poder pagar suas contas para alimentação também, você entendeu? Então isso é realmente ruim e é algo que dentro da Fragata a gente tenta minimizar ao máximo isso. Respostas rápidas. Legal. Bacana. De forma geral, né, Eudes, quando a gente fala assim, a importância da velocidade, da agilidade, né, é algo necessário, mas também não tem como não dizer que também é algo perigoso, né, porque da mesma forma que nós temos inúmeros clientes, né, buscando pelo crédito, o crédito, quando ele não é bem concedido, ele traz, assim, né, desafios grandes para nós, né, depois ter que lidar com a cobrança, lidar com o retorno daquele dinheiro para ele, né? Nós estávamos brincando um pouquinho antes fora do ar, falou, o nosso negócio, dinheiro é igual avião, né? Ele levanta voo, mas ele tem que pousar, né? Ou seja, ele tem que voltar para nós, né? E aí eu vejo que, de forma geral, né, todos os fundos, securitizadores, enfim, os agentes do mercado de fomento estão buscando as garantias reais, né? Perfeito. Como você tem trabalhado isso, Eudes, lá na Fragata hoje? Não, legal, César. Falando um pouco sobre as operações, tá? Então, lá atrás, 20 anos atrás, a gente falava praticamente duplicata física ou duplicata escritural e o cheque. Hoje não. Hoje, basicamente, dentro da Fragata, isso representa apenas 25% de todo o PL que nós temos, tá? Onde que a gente foi buscar outras operações, outros produtos e poder atender o cliente, tá? O cliente tem muitas vezes uma demanda não de curto prazo só, mas é uma demanda de médio e longo prazo. Então, a gente buscou, através dos parceiros, tá? A C2 Cards é um fantástico parceiro nosso na emissão de notas comerciais e CCBs, ou com garantia de imóvel, com garantia de veículo, com garantia de máquina. Então isso traz com que eu consiga atender meu cliente, ao mesmo tempo que eu consiga rentabilizar a minha carteira num período de mais médio e longo prazo, tá? E essas garantias reais, eu sempre falei o seguinte, eu sempre tive o seguinte pensamento: se o cliente ele me dá uma garantia real, ele tem intenção de pagar. Perfeito. Ponto. Você entendeu? Então é assim, se ele me entregou alguma coisa que ele tem como um bem, o imóvel, o veículo, ele tem a intenção de pagar. Então isso deixa muito mais fortalecido a segurança em relação à Fragata. Poxa, legal, bacana. Essa frase que você falou, eu acho que ela é bem relevante, né? Para nós que temos que fazer a análise do crédito, né? Quer dizer, se o cliente está dispondo
né, colocar como aval, né, enfim, colocar ali como garantia o seu patrimônio, né, seja um imóvel, seja um automóvel, né, é porque ele tem a intenção. Então, aquele primeiro C, que é o do caráter, né, a gente Exato. consegue mensurar nesse momento, né. Eu acredito que tem situações que tem uma certa indisponibilidade desse bem, outras têm uma situação mais favorável, mas o fato dele manifestar o interesse nisso realmente é um belo indicador, né? Vamos dizer assim, né? Ah, sem dúvida, isso é essencial, não tenha dúvida disso, tá? E tão importante quanto ter a garantia é você ter um bom parceiro que te dê conforto para que você possa fazer a operação e depois futuramente precisar fazer qualquer ajuizamento, você ter esse parceiro ao nosso lado. Bacana, muito bom. Legal. Hoje, de forma geral, né, as empresas estão fundos, né, são obrigados agora, a partir de novembro, pela CVM 175, a fazer o registro das duplicatas, né? Mas independente ser ou não fundo de investimento, ser uma securitizadora, uma factory, uma ESC, você tem esse direito também de registrar, né? E a gente Perfeito. sabe que o registro da duplicata, uma vez que ele te dá notoriedade, ele te dá prioridade no recebimento, caso você tenha que acionar judicialmente, né? Como que você vê a importância do registro das duplicatas? César, eu acho extremamente importante, porque assim, ó, enquanto o mercado financeiro está criando ferramentas, tá, para que a gente possa se tornar as operações mais seguras, nós temos também pessoas do outro lado criando ferramentas para que ele possa tirar o seu recurso e não voltar, tá? Então, esse registro das duplicatas vai ser muito importante para nós, tá? Há uma expectativa no mercado, se fala muito que de 20% a 30% do que roda de duplicata são duplicatas sem lastro, tá? Então, Certo. como que a gente vai fazer para poder você minimizar o seu risco e você diminuir a sua exposição a essas duplicatas? Exatamente fazendo o registro dessas duplicatas, tá? Eu acho que assim, a parte de FDIC, securitizadora e factoring, eu acho que deveria ser obrigatório todas as operações ter o registro por parte da duplicata, porque isso vai trazer segurança para a gente e segurança também para o próprio cliente, porque ele vai fazer o seguinte: calma aí, se está sendo registrado, eu evito os erros de enviar a mesma operação para dois parceiros diferentes. Perfeito, perfeito. Ou seja, uma vez que a duplicata está registrada, se todos registrassem e consultassem, né? Quer dizer, não teria duplicidade, triplicidade no desconto de Exatamente. duplicata. E isso melhora o mercado como um todo, né? Traz mais segurança para nós, né? E, consequentemente, vai eliminando aqueles que não têm boa intenção no Exato. mercado, né? De forma geral, né, Eudes, a gente tem aquelas coisas que falam, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Aquelas frases que aprendemos com os mais veteranos aí no mercado e Perfeito. que é de muita sabedoria, né? Hoje, falando um pouco assim do segmentos de atuação dos clientes da Fragata, né? Perfeito. Hoje você tem a indústria, você tem a distribuição, você tem o comércio, você tem serviços. Como que você atua hoje nessa seleção dos clientes, na formação da carteira? Ah, legal, César. Então, a Fragata, ela não tem nenhum segmento que seja maior ou menor dentro da Fragata, tá? Então, a gente realmente trabalha com os três segmentos aqui em São Paulo, tá? Que é indústria, comércio e prestação de serviço, tá? Então a gente não optou em segmentar a empresa. Hoje a gente tem como política de crédito, tá? Operar com empresas que faturam acima de R$ 500 mil por mês, tá? A gente tem como política de crédito inicialmente trabalhar com limites até R$ 2 milhões total do cliente ou do grupo econômico. Então isso faz com que eu consiga pulverizar a minha carteira, sem me preocupar em atuar em segmento A, B ou C. Então eu consigo atuar em todos os segmentos da economia com essas políticas de crédito que a gente acaba adotando. Legal, bacana. E o processo em si, Eudes, hoje, de captação desses clientes? Hoje, como que é o expertise da Fragata nessa atuação? Legal. Vamos lá, hoje a Fragata, na parte comercial, tem a Núbia, que é a superintendente comercial. Nós temos 2 gerentes comerciais, tá? Que foram oriundos de banco, tá? Foram pessoas que a gente conheceu lá atrás no mercado. E nós temos mais 2 formas de entrar empresas dentro da Fragata. Nós temos alguns parceiros de consultoria, que eu acho extremamente importante. Não é porque eu tive do outro lado de consultoria, mas eu acho que a consultoria ela te dá, de certa forma, uma segurança, porque tem alguém olhando o seu dinheiro dentro da empresa, tá? Evita com que o dono acabe utilizando o recurso que era destinado para o fomento, para outras necessidades, ou até mesmo ele acabar pagando um parente que está em cima. Não, você tem que me pagar, então ele
pega o dinheiro, vai para o fomento, e nós temos indicadores externos, tá? São parceiros que acabam tendo ali uma remuneração em cima da nossa receita líquida, tá? Logicamente, após a liquidação da operação. Então, nós temos parte comercial interna nossa, consultoria e os indicadores externos. Então, a carteira da Fragata, ela é montada através desses 3 indicadores. Poxa, bacana, muito legal mesmo conhecer um pouco mais a fundo, assim, né, do dia a dia, né, de como funciona esse processo, né? E, de forma geral, assim, como que você vê a competitividade no setor no momento, assim? Ah, legal. Vamos lá, eu sou novo no setor, vamos colocar assim, apesar de 36 anos de mercado financeiro, eu tenho apenas 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses no segmento de FDIC, securitizadora e Factor. César, eu acho um setor desunido, tá? Eu acho que assim, apesar da gente ter boas associações, como a Sinfac e outras que inclusive a Fragata participa, eu acho que é um setor que ele acaba sendo um pouco desunido, tá? Eu acho que é um setor que ele poderia ter uma maior união. Para quê? Porque todos acabam ganhando. Se eu tenho uma menor inadimplência, eu tenho uma menor formação de preço. Eu consigo fazer com que o meu cliente também capte mais barato esse recurso, tá? Então, o que acontece? Nós temos alguns amigos que são de fundos, então a gente acaba conversando internamente. E o que acontece? É um mercado que ele está também desconcentrando. Se você falasse há 20 anos atrás, você tinha praticamente 99% do mercado de crédito em banco. Hoje não, hoje fala em 80%, em 75%, e ainda tem muito mais espaço, tá? Apesar da concorrência ser grande, hoje nós temos mais de 1.000 FDIC só no Brasil, tá? Você tem muito espaço, porque é muito centralizado o crédito ainda. Combinado. Poxa vida, muito legal saber que a gente tem esse momento, né, que vai pulverizando um pouco mais, né, e eu acredito que a gente consegue melhorar bastante se houver realmente essa união, como você falou, né. Eu entendo que existe muita competitividade, tem muitos players no mercado, mas existem muitas oportunidades, né? E hoje, com o uso da tecnologia, né, para poder fazer fluir a informação, né, de uma forma que seja benéfica para nós, né? Existem ferramentas que nos ajudam bastante nesse processo, né? E vai estreitando esse relacionamento, né? E aí, eu queria, já estamos caminhando, né, na verdade aqui pro fim do nosso episódio, né? Passa muito rápido, né? Passa! Quando a conversa é boa, né? Gostosa, A conversa né? é boa. Passa rápido. É gostoso falar do nosso dia a dia Sem dúvida. sem nenhuma ressalva, assim, né? A gente fala de forma muito tranquila, muito aberta, né? De como as coisas acontecem ali no nosso dia a dia, né? Eu queria pedir, Eudes, para que você pudesse deixar, né, assim, uma mensagem, né? Algo falar, poxa, eu como atuante nesse mercado, eu queria poder dizer isso para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Perfeito. César, hoje a tecnologia, como você falou, ela nos ajudou muito, tá? Então, hoje nós temos soluções por parte de alguns parceiros. A própria C2 Cards acaba nos auxiliando muito disso, como te falei, tá? Ou seja, o mercado duplicata é um mercado que ele está diminuindo ou ele vai estar em extinção. Então você vai ter o domicílio, você vai ter uma conta ESCO, você vai ter um boleto especial e essas empresas acabam nos auxiliando. E o que acontece? Hoje os parceiros, vamos falar aí dos birôs de crédito, nos auxiliam demais, dando informações em relação ao comportamento do cliente, os restritivos que ele possui no mercado. Tá? Nós temos aí o Serasa, eu vou citar alguns nomes, tá? Serasa, o Badu, que são ferramentas que a gente acaba se utilizando, tá? O próprio o CRDC, ele tem o iCarta, que é uma ferramenta que nos auxilia, porque ele envia o e-mail para o cliente, para o sacado, se o cliente não responder, pelo menos está confirmado que aquela duplicata teve origem e assim por diante, tá? Então, o que eu deixo de informação é o seguinte, é um mercado extremamente bom, com boas rentabilidades, porém é um mercado complicado, que você tem que tomar muito cuidado, tá? Aquilo que eu falei agora há tempo atrás, tá? Do mesmo jeito que a gente está verificando aqui as melhores ferramentas para a gente se proteger, tem pessoas querendo burlar essas ferramentas, tá? Então sempre procurem buscar bons parceiros que acabam te auxiliando no dia a dia. Muito bom. Eu quero agradecer sinceramente aqui pela sua participação, dizer que estamos muito felizes em recebê-lo.
aqui, com certeza, vários insights, né, experiências, enfim, ficaram para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, legal. Um grande abraço ao Eudes e a todos os amigos lá da Fragata. Que legal. Eu que agradeço a oportunidade e vamos cada vez mais aumentar essa parceria, tá? Me coloco à disposição para novos bate-papo. É um momento extremamente gostoso que a gente troca experiência, tá? Eu achei sensacional. Muito obrigado.